Olá pessoal, no nosso último vídeo a gente fez uma pequena integração entre dois programas do pacote Office. A gente precisava utilizar um recurso que existia no Excel dentro do Access, e isso foi possível através do VBA. Eu vou deixar o link tanto na descrição quanto no card para quem ainda não pôde assistir o vídeo. A ideia é possível fazer isso com qualquer um programa do pacote Office. Aqui do lado direito tem um pequeno exemplo do código, né, de como fazer uma integração com o Excel. Né? Você tem a forma onde você instala a biblioteca, o early binding, né, ou a outra forma, o late binding, onde você cria o objeto em tempo de execução do código. Tanto uma quanto a outra funciona da mesma forma. A única diferença é que na segunda opção você não tem aquele IntelliSense, né, que ajuda bastante ali na hora de produzir o código. Mas o resultado dos dois é a mesma coisa, não tem problema. Pensando nessa ideia de integração, o intuito desse vídeo é poder fazer a integração não apenas com software do pacote Office, mas sim algum software que exista dentro do seu sistema operacional, né? A gente tem tanto Windows quanto Linux e a gente tem qualquer programa que possa ser instalado dentro, né, desse sistema operacional. E a ideia, como a gente tem o Office instalado e o VBA nativo já do Office, a gente fazer a integração do Office com algum programa externo ao pacote, através do Shell. E o que seria esse Shell? Bem, nas próprias palavras da Microsoft, nós temos o seguinte: a interface de usuário, né, do Windows, que dá acesso a uma grande variedade de objetos necessários para rodar aplicações e gerenciar o sistema operacional. No caso, tanto em quantidade quanto em popularidade desses objetos, a gente tem as pastas e arquivos que estão no HD. Aqui diz o seguinte também, que há também um número de objetos virtuais que permitem ao usuário fazer tarefas como enviar arquivos para impressoras remotas ou acessar, no caso, a própria lixeira. Claro que tem muito mais possibilidades, né, uma vez que você está com acesso, né, ao seu sistema operacional através de linha de comando. E a forma de linha de comando mais conhecida é através do próprio CMD, né? O prompt de comando. E aqui dentro do prompt de comando, quem conhece bem como utilizar, por exemplo, temos dir, temos cd, temos entre centenas, talvez até milhares, né, de linhas de comando que a gente pode utilizar para estar fazendo aí uma interface com o próprio sistema operacional. E nesse exemplo aqui do comando que eu utilizei, ele lista para mim arquivos e pastas que estão nesse meu diretório aqui. Caso esse é o diretório padrão, eu posso também mudar esse diretório utilizando também linha de comando. Mas o importante aqui é a gente fazer essa integração utilizando o próprio VBA, né? E para isso a gente vai utilizar o que já tem disponível para a gente, que é uma função chamada Shell. E essa função está disponível no VBA, qualquer um dos VBAs, tanto do pacote Office, está lá disponível. E ela é uma expressão muito simples de trabalhar, uma função muito simples. Ela precisa apenas de um caminho. E aí, no caso aqui, é opcional, caso você deseja devolver, né, o tipo de janela. Né? Existem algumas constantes aqui, umas enumerations, onde a gente pode, por exemplo, de forma escondida, né? Ou seja, vai abrir a aplicação de forma oculta, com foco, ou com foco minimizado, ou foco maximizado, ou vai abrir normal, porém sem foco, ou minimizado também sem foco. Então são 7 opções que nós temos aqui, de 0 a 6,
e que a gente tem como retorno caso a gente deseja, né, utilizar a Windows Style. E aqui vamos só ler. Roda, né, um programa executável e retorna aqui uma variável do tipo double, representando caso o ID do programa se der certo. Caso contrário, vai retornar zero. O que isso quer dizer é o seguinte: cada programa que esteja aberto, ou instância daquele programa, ou janela daquele programa, ele é gerenciado através de um ID do sistema operacional. Então, esse ID ele é utilizado para poder, a gente pode utilizá-lo para manipular, né, no caso, essa janela, ou esse programa e tal. E aqui nesse caso, nesse exemplo aqui, essa função ela devolve para a gente um ID específico. Além de rodar, né, o programa, a gente tem como retorno um ID daquele programa que a gente pode depois reutilizar ao longo do código. Antes da gente partir diretamente para o VB, vamos voltar aqui para a nossa linha de comando, né, para o nosso prompt de comando, e mostrar um exemplo simples, né, dessa interface do shell que a gente pode fazer. No caso aqui eu vou utilizar o prompt de comando, né, com linha de comando que é interpretada pelo Windows e vai executar uma ação, além dessa do dia. Por exemplo, limpar a tela, né? A gente tem a tela, estava com informações, agora eu limpei a tela, utilizando o CLS. Outra, eu posso abrir um programa aqui, o bloco de notas, né? Vou digitar Notepad, pega e abre aqui para mim o bloco de notas. Além dele poder abrir um programa, a gente pode abrir um arquivo, né? Então eu tenho um arquivo aqui txt, vamos utilizar como exemplo, e está salvo em determinado caminho. Vou copiar o caminho e vou no próprio linha de comando aqui, vou digitar um arquivo txt, então o programa que abre é um bloco de notas e o caminho é esse aqui. Então o que essa linha de comando vai fazer? Ela vai abrir o bloco de notas e posteriormente abrir o meu arquivo Textify, meu arquivo de texto. Pronto, aqui abriu, mostrando aqui como saída o próprio arquivo, né, aberto. Tinha colocado aqui testando o uso do shell. Bem, a explicação básica de como fazer isso através do prompt de comando não é complicado, só que existem centenas de comandos, né, que você pode utilizar para poder fazer essa interface. Né? No caso, comandos DOS, para fazer a interface com os programas, ou arquivos, ou pastas. Agora vamos fazer o uso da função shell, inicialmente aqui dentro do Excel. E para isso vamos acessar o ambiente de programação do Excel. Né? Dentro de um módulo padrão a gente cria uma rotina. Vamos nomeá-la como Run Shell. E dentro dessa rotina a gente vai fazer uma chamada à função shell. E que ela pede o caminho, né, do aplicativo, ou da pasta, ou o que for que você gostaria de manipular através da função. No caso aqui, vamos replicar o próprio prompt de comando, onde a gente tem a abertura do bloco de notas. E o próximo argumento seria qual é o estilo, né, de janela que eu gostaria de abrir, ou essa pasta, ou esse arquivo, né, ou esse programa. Como padrão, o foco é minimizado, mas a gente quer que apareça o pop-up na nossa tela mostrando que o programa foi aberto. Então, quando a gente rodar aqui, o bloco de notas vai abrir à nossa frente, com foco principal. Perfeito. Rodou, replicamos igual no prompt de comando. Mas vamos fazer algo mais elaborado, que é colocar para rodar um arquivo, né, do bloco de notas. A gente roda o bloco de notas e depois abre o arquivo. Então, para isso a gente precisa, então, além de dizer o programa, identificar qual é o nosso caminho. Eu já tinha salvo na memória do computador o caminho do arquivo.
Assim como fizemos no prompt de comando, informamos qual é o programa e qual é o arquivo. Agora vamos colocar para rodar e ele vai abrir esse arquivo, né, com a janela em foco. Perfeito, funcionou, sem problema nenhum. E com isso a gente estende, né, as possibilidades de você utilizar o VBA, tratando, né, uma integração com outros programas externos ao próprio pacote Office. Veja um exemplo, você recebe por e-mail arquivos, né, compactados, ou no formato zip, ou no formato WinRAR, que depois você precisa descompactá-los. Se você tem uma aplicação que trabalha quase que de forma automática, mas tem essa etapa que você precisa vencer e acaba tendo que fazer manual, a função shell pode fazer isso tranquilamente para você. No caso aqui, você teria que informar qual é o programa, né? Um exemplo, o WinRAR, e qual é o arquivo que você, né, vai descompactar e o endereço de saída, né? Ou seja, o destino daqueles arquivos que estão dentro do arquivo compactado. Antes da gente prosseguir, só um detalhe, dependendo da versão do seu shell, ele não vai interpretar muito bem esses espaços, né? E isso aqui vai te causar um erro ao rodar a função. A gente vai tratar de uma forma bem simples nos próximos instantes. Outra coisa a gente tem que se preocupar é identificar, né, as variáveis de forma adequada para que, se no futuro a gente precisar fazer alguma manutenção no código, você entenda exatamente do que se trata aquela rotina, ou aquela parte da rotina. Um exemplo, a gente, quando precisa descompactar, a gente vai precisar do programa que descompacta, o arquivo que está compactado e onde a gente gostaria de salvar esses arquivos descompactados. Então a gente pode criar variáveis para cada uma dessas, vamos chamar assim, argumentos, né, para descompactar. Por exemplo, eu vou usar o WinRAR, a pasta do WinRAR, onde está o WinRAR instalado. Vou criar uma outra variável para dizer qual é a pasta de destino, né? Também como texto. E por último aqui, qual é o arquivo, né? Onde está o arquivo que eu gostaria de descompactar. A minha pasta WinRAR, instalada nesse computador, ela fica nesse endereço completo, incluindo o executável WinRAR. O que eu estou fazendo diferente da forma como eu fiz anteriormente? Geralmente, alguns programas eles não estão devidamente registrados lá na chave, no Windows Registry, né? Não tem uma chave de registro apropriada. E aí, na hora de você rodar, você tem um problema ali, né? O Windows não vai interpretar o que significa aquele nome de programa, né? Então, ao invés de você simplesmente colocar aqui o nome que o Windows vai interpretar, você já coloca o caminho completo, assim como pede a função. Quando a gente abre aqui, ele pede qual é o caminho, né? Nesse caso aqui, o caminho completo, incluindo aqui o executável. O que a gente precisa fazer agora é preencher os valores para essas variáveis. Por exemplo, o WinRAR folder já está preenchido. Vamos colocar também o folder destination, que é a pasta que a gente vai salvar. Deixa eu colocar no mesmo caminho do arquivo de origem. O nosso arquivo de origem vai ser um arquivo compactado nessa pasta. Vamos compactar esse arquivo, que no momento ele não está compactado. E vamos criar um arquivo do tipo RAR nesse endereço. Agora a gente vai lá na pasta e a gente cria esse arquivo compactado
de mesmo nome, e a gente pode deletar o arquivo original, uma vez que a gente vai descompactar e ter o mesmo arquivo novamente. Voltando para o código, a gente precisa fazer algumas adaptações para ele funcionar. Uma vez que a gente já possui o caminho com o executável da aplicação, a gente substitui aqui, ao invés do nome Notepad, no caso o bloco de notas, colocar a própria variável. Como a gente está falando de descompactação, a gente vai executar, né, uma ação desse programa. Então, um dos argumentos, no caso, na linha de comando é chamado de switch, vai ser o I ou E, né? No caso, vai apenas descompactar o arquivo, sem preservar o caminho, né, anterior desse arquivo. Ok. Agora o que a gente precisa é o caminho de origem. Vamos apagar isso aqui, vamos substituir pela variável. E a nossa variável é o file path. Está o nosso arquivo RA. O próximo seria a pasta de destino. Mas antes a gente precisa dar um espaço e então dizer a pasta de destino. O foco vai manter o mesmo, foco normal. E agora vamos fazer um teste para ver se vai funcionar. Vamos olhar lá na pasta. Só tem o arquivo RA. Em que o nosso código vai descompactar esse arquivo ou arquivos que estiverem dentro daquela pasta. Vou dar um código. O programa RA aqui já apareceu. E vamos ver. Ah, ok. Funcionou. O mesmo arquivo que a gente tinha anteriormente está ali. O que a gente precisa fazer agora é ajustar melhor o código para evitar aquele erro que eu mencionei, conforme a versão do Shell não trabalhar muito bem com espaço. E uma forma de fazer isso seria colocar aspas, né, entre cada argumento aqui, vamos chamar assim, do INRA associado com o Shell. Porém, para não ficar muito estranho, né, por conta do próprio VBA como trabalha com aspa, a gente vai utilizar o próprio SHA-34, que é nada mais do que uma própria aspa, né, ao invés da aspa propriamente dita. A gente precisa colocar então isso antes, de cada, vamos chamar assim, argumento, e depois. Nesse caso aqui, também antes do próximo, né, do arquivo, e após o arquivo também. E antes da pasta de destino, ou seja, a gente vai ficar os arquivos, que vem outra variável, e após também. Então, vamos chamar assim que a gente encapsulou a variável dentro, né, aqui de aspas. Né? Nada mais do que isso. Apenas isso precisa fazer para poder rodar invariavelmente a versão que você tem instalada aí do seu Shell. Então, vamos fazer um teste novamente. Vamos ver, primeiro deletar o arquivo RA que tá, o arquivo txt que está aqui, e rodar novamente. Aperta F5, rodou, volto para cá, o arquivo está aqui. Bem, assim como fizemos para descompactar um arquivo, a gente pode fazer qualquer outra ação utilizando qualquer programa instalado aí no seu sistema operacional. Tanto arquivos zipados, quanto arquivos executáveis, quanto inclusive scripts de programas tipo Python, R, MATLAB ou qualquer outro. E especificamente do Python eu vou fazer um exemplo utilizando o Access e o Python no nosso próximo vídeo. Obrigado por segurarem até aqui e até a próxima, pessoal.